Sejam bem-vindos ao nosso Tea Talk. Hoje a gente vai falar sobre chá de saquinho. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos sommeliers de chá e te conhecemos da Chá Pra Quê? E chá de saquinho é bom? Eu gosto, é prático, por algumas horas sim, mas eu não tomaria todos os dias, toda hora, na verdade. Não viveria tomando só chá de saquinho. Ele não é a regra, na verdade. Ele não tem que ser a regra. Ele tem que ser a exceção. De vez em quando você tá ali, que é aquela praticidade, aquela coisa rápida, tá num lugar que só tem chá de saquinho, você vai aproveitar o seu chá de saquinho. Mas quando você compara ele com chá de folhas soltas ou chá a granel, dificilmente um chá de saquinho vai ser tão bom como um chá de folha solta. Com certeza. Primeiro vamos entender o que é folha de chá a granel e quais são os tipos de chá de saquinho que a gente tem aí no mercado, né? Vou mostrar aqui uma que a gente ganhou. Esse é um Oolong da China, já vem numa latinha, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, é o chá a granel. Ele vem assim, e aí você tem que preparar ele ali na sua xícara. Você não tem a praticidade do saquinho, então você tem que preparar ele ali com um pouco mais de cuidado. Outros cuidados, O chá de saquinho, geralmente ele vem entre 2 a 3 gramas por saquinho. Já na proporção que seria ideal para você tomar em uma xícara. E o chá de saquinho tem vários tipos, mas o chá de saquinho básico que a gente conhece aqui no Brasil, ele é feito do que a gente chama, num termo técnico em inglês, do chá, que é o dust. Isso. Ou seja, a poeira. São as folhas da Camellia sinensis, estão hiperprocessadas, já viraram moidinhas. Bem moidinhas, uma poeira. Por quê? Porque o objetivo é que aquelas folhas estão tão pequenininhas no saquinho, que elas se fazem rapidamente na água. Você infusiona rápido. Se vocês viram ali o a granel, as folhas são maiores. E elas estão desidratadas, todas estão sempre desidratadas. E aí quando você bota na água, ela vai hidratar e ganhar volume. Então se você bota uma folha grande num saquinho desse daqui, o saquinho ia estourar. Não ia funcionar. E não ia conseguir infusionar, porque a água não ia conseguir atingir a folha em todos os seus lados. Então... É o que a gente chama de... Lembra da... É o conceito de superfície específica. Sim, e qual que é o nome? É a agonia das folhas também. Isso, exato. A agonia das folhas. A agonia das folhas é quando as folhas estão num espaço muito pequeno. E aí elas não conseguem se liberar, elas não conseguem abrir com calma. Elas estão totalmente fechadinhas. É ruim para a folha. Por isso que no saquinho não existe uma folha grande ou parcialmente cortada. Geralmente são essa principalmente poeirinha, esse tipo de saquinho assim, ó. Quando o chá de saquinho você abria começou, bem poeirinha. E quando o chá de saquinho começou, ele não era assim. Os primeiros chás de saquinho, muitos anos atrás, eles eram de folhas inteiras. O chá de saquinho, ele foi inventado... O nome do cara? Eu acho que foi Thomas Sullivan. Eu acho que foi o Thomas Sullivan, eu sempre confundo. Em Nova York. E ele criou porque... Quer contar essa história? Essa história é legal. É bacana. Na verdade, o que ele fez? Ele resolveu mandar amostras de chá para os clientes dele, para poder aumentar as vendas. E aí ele botou em saquinhos de tecido. Para não ter que mandar 100 gramas, 200 gramas, ele perder só uma amostrinha. Só que as pessoas receberam e não entenderam, acharam que era para botar tudo dentro da água. E botaram. Acharam o máximo, super prático, e aí foram comprar o chá dele. E aí o que ele fez? Ele mandou o chá na embalagem correta. E o pessoal falou, não, eu quero no saquinho, para eu colocar no saquinho. E na verdade ele popularizou o chá de saquinho, porque a patente já era da era da Lipton, se não me engano. Teve alguém que inventou e depois a patente veio da Lipton. Exato, mas não era popular. Nunca ninguém tinha usado realmente. Então com essa história do Thomas Sullivan E foi um boom, né? Que foi um boom. Então os primeiros chás de saquinho, eles começaram a ser de folhas grandes, normais. E aí com a modernidade, a praticidade, de querer falta de tempo, né? O nosso anseio humano de querer tudo pra ontem, né? Exato. Aí eu precisava fazer uma folha que tivesse muito picadinha para que fosse um processo rápido, 1 minuto, 2 minutos no máximo, né? Os britânicos até fazem mais tempo, porque ficou aquela coisa tradicional de você fazer o chá de saquinho de folha solta. De folha grande, né? De folha grande, perdão. Que precisa de mais tempo de infusão. Precisa de mais tempo de infusão, exato. E aí, hoje então, se você vê um britânico fazendo um chá de saquinho a 3, 4, 5 minutos, vai ficar um chá. A gente não consegue beber. Super forte. Porque eles mantiveram o tempo de infusão que usava para folha grande,
pra folha pequenininha. Então fica aquele negócio pesado. Mas como é muito cultural lá, eles tomam assim. Meio que foi uma mudança que foi entrando. Então as novas gerações também começaram a beber assim. E assim era o jeito de beber chá de saquinho, bem de folhinha pequena, 4 minutos, 5 minutos, né? Entrou no cultural. Mas se a gente pega pro brasileiro, 4, 5 minutos de um chá preto, é complicado. Ainda mais de folhinha pequenininha que a gente sabe que a folha vai liberar tudo que ela tem pra liberar. Exato. Então a gente tem esse tipo de chá de saquinho, né? Que são os mais comuns. São os mais comuns. Mas só que desse tipo você tem saquinhos que são melhores que outros saquinhos. Esse aqui, inclusive, é o saquinho que só tem um lado, né? Esse que você vai mostrar, que é o da Twinings. Abre ele, porque ele já tem um outro tipo o saquinho dele é diferente, de um outro tecidinho, e é o que a gente chama de double chamber. Então você vai ver que ele tem meio que como se fossem dois lados. Ele é assim, na verdade, e ele tá amassadinho. Aí dá pra ver. Exato. Então isso meio que separa a camélia para que você tenha... E passar água aqui. Exato. E você tenha duas áreas para as folhas se liberarem. E o que acontece? A Twinings, ela tem uma história no mundo do chá. Ela já uma empresa bem antiga, né? Dezenas de anos, ultrapassa séculos, na verdade, a história da Twinings. E de um público que toma chá e um público bastante exigente. Então a Twinings ela tem muito cuidado no preparo desse chá. E outras empresas também que são tradicionais, mundialmente tradicionais no chá. Sim. Que tem muito cuidado na escolha das folhas e dos componentes que eles vão colocar aqui. Uma coisa interessante, por exemplo, a gente vê esse aqui, ó, chá preto com frutas vermelhas. Ele é bastante, 99% chá, né, Camellia sinensis, chá preto, e eles usam essência de frutas vermelhas. Você tem uma essência específica que você usa em saquinho. Eu já provei a essência ali, é bem interessante. É como se fosse um cristalzinho, se você um dia quiser ele não dá cor. Abrir pra ver. Ele não dá cor, mas ele dá sabor. Só que isso aqui é chá, gente, é muito chá. É muito chá, é ótimo. Tem algumas empresas que vão trabalhar com cor, com sabor e aroma já embutido, mas aqui na Twinings, nesse específico, é só mais o sabor. Então é chá preto, né, básico, com frutas vermelhas. Muito gostoso. E tem uma coisa interessante para eu comentar, principalmente dos chás de saquinho que você tem dessas empresas tradicionais no chá e de algumas empresas brasileiras até, que é o seguinte: o foco dessas empresas tradicionais é o chá. Sim. Então eles cuidam para que o chá que está ali dentro fique bom. Camellia sinensis. Camellia sinensis. Sempre Camellia sinensis. E o que a gente percebe que algumas empresas, principalmente nacionais, como eles não trabalham muito bem com chá, eles colocam um monte de coisa junto. Meio que para mascarar o gosto do chá. Tanto que se eu comparar o chá verde de uma marca brasileira, o chá verde da Twinings, é completamente diferente. É completamente diferente. O chá verde da marca brasileira, eu coloco na água, cara, 30 segundos assim, mais de 30 segundos ele já fica assim um soco. Super difícil de tomar. Se deixar 5 minutos que eles falam, é imbebível. Porque eles usam um tipo de chá específico, picadinho e que dá um amargor forte, principalmente se você infusionar por muito tempo. Aí você pega um chá verde da Twinings, o que eles fazem? Eles usam um chá verde chinês, bem mais suave. Mas é porque eles sabem disso. Exato. E aí você infusiona tipo 1 minuto ou 1 minuto e meio, eu acho que 2 minutos no máximo você infusiona esse chá verde da Twinings e ele fica super suave. E aí parece a mesma coisa. Por quê? Porque o foco deles é o chá, eles cuidam muito do tipo de chá que você tem ali dentro. Não é... Porque aí é importante a gente entender, para quem ainda não está entrando no mundo da Camellia sinensis, quando a gente fala em chá verde, tem vários tipos de chá verde. Muitos tipos. Então não é só um. As empresas brasileiras ainda tratam como chá verde. Chá verde é um tipo de chá, ou seja, para chá verde tem milhões de tipos de chá verdes. Por exemplo, a Yamamotoyama brasileira, que vende chá folha granel solta, Camellia sinensis solta, ela faz essas diferenças. Então ela produz sencha, que é uma técnica. Então, ou seja, você colheu a folha... eles trabalham só com a técnica japonesa. Só a técnica japonesa, só chás verdes japoneses. E aí dentro desses chás verdes japoneses tem várias diferenças. Tem o sencha, tem o bancha, tem o hojicha. O hojicha, por exemplo, é um chá verde tostado. Então ele tem todo o processo do verde, depois ele é tostado. Ele tem outro sabor.
Existem chás verdes chineses. Então é um mundo infinito. Que tradicionalmente são um pouco mais suaves até também. Os japoneses. Os japoneses têm mais, né? Então... porque são outras técnicas de preparo, ou seja, a manufatura do chá é completamente diferente. O terroir do chá é diferente. O terroir também. E a Twinings, ela entende isso. Então ela já tem alguns chás verdes dela, inclusive, que ela diz, se é chinês, se é japonês. Exato. Ela faz essa diferença. Um público um pouco mais entendedor de chá. Sim. E com essa preocupação e anos de estudo. O que a gente vê as empresas brasileiras fazendo? Elas, exatamente por elas não trabalharem muito bem com chá, elas misturam o chá com um monte de coisa. Porque é o cultural que a gente tem no Brasil de botar tudo que é folha, erva junta. Quando, na verdade, primeiro que a camélia sinensis não é uma erva que nasce em qualquer vaso. Não é uma erva, né? Não é uma erva, porque ela pode chegar até ser uma ela é uma árvore que chega a 15, 20 metros de altura. Exato. É diferente de você falar de um alecrim, que vai crescer aí um máximo, sei lá quanto, mas ele não tem... Ele não vai considerar uma planta. Exato, ele não vai virar uma árvore. Ele não é considerado uma planta, ele não tem um crescimento lateral. Perdão, lateral não, como tipo a árvore que tem as várias... Como é que chama? Eu sei, mas a árvore ela vai crescendo assim, o tronco da árvore, quando você corta, você vê os vários... Radial, né? Exato, crescimento radial, era isso que eu queria dizer. Então, a planta ela é considerada isso. Então, nem toda toda erva é uma planta, nem toda planta é uma erva, basicamente isso. Então a Camellia sinensis é uma planta. Eu gosto de dizer que ela é a rainha de todas as plantas. Então voltando aqui, então você vê que o pessoal aqui no Brasil, exatamente por não saber trabalhar muito bem com chá ou não se importar muito em escolher um tipo de chá que vá ficar mais agradável, mais fácil de preparar, eles colocam um monte de coisa aqui dentro. Acaba misturando tudo. Por exemplo, esse aqui, se a Carla ler ali os componentes, aqui ó. Tem gengibre, maçã, tem um monte de coisa. Tem maçã, chá verde, folhas e talos, laranja doce, gengibre, pitanga, hortelã, alecrim, ou seja, de abacaxi. Chá verde não sei nem onde tá aí, né? Aqui ó, isso aqui tem uma média de 2 gramas, gente. Eu boto lá, sei lá, 6, 7... plantas aqui dentro. Quanto que tem de chá verde aqui, cara? É muito pouco. Quanto que tem? E mesmo assim, quando você vê, fala folhas e talos, são partes das vezes que não são nem... É isso que eu ia falar. Tão nobres da Camellia sinensis. Folhas e talos a gente já vê que é uma colheita feita em máquina, né? Provavelmente. Exato, que pega tudo. Pega tudo, pega a folha inteira da Camellia sinensis, ou seja, ela é compridona, vai pegando todo mundo. Quando você tem chá de saquinho, quer mostrar esse outro, que é legal? Peraí, já vou mostrar. Outros chás de saquinho mais modernos, os super prêmios, você tem folhas inteiras. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, que são os triangulares, primeiro você vê que o tecido é diferente. E aqui você tem como se fosse aquelas folhas a granel que a gente viu. Como os da lata, né? Como os da lata, só que ela tá num saquinho, super prático. Assim, pra ver se dá pra ver. Ele é lindo esse aqui. As folhas têm espaço pra se expandir bastante. Né? Você vê que ó, parece um pouquinho. Para aqui um espaço vazio, mas isso daqui vai inchar, então vai ocupar tudo aquilo. Você tem assim também, ó, tá vendo? A mesma ideia, ó. Você tem um espaço e você tem aqui as folhas e esse tem como bastante, se fosse a granel. Hein? Esse aí são 4 gramas de chá, pelo menos, aqui a comparação. Exato. Esse aqui deve ter umas 1,5 dúzia, que deve ter umas 4 gramas mais ou menos. Isso. Esses aqui são importados. Posso fazer esse aqui? Já vou botar aqui no copo d'água? Pode. Olha, eu já vou aproveitar enquanto a gente está conversando. Vou infusionar. O certo sempre é botar o saquinho primeiro, tá? E a água. Se os britânicos olharem, vão me xingar. Porque o britânico fala, primeiro o saquinho, depois a água. Tá certo. Porque assim o saquinho absorve melhor a água. Eu não tenho que fazer isso que eu tô fazendo aqui. A gente tá infusionando a frio aqui. Isso. Vamos deixar enquanto a gente tá conversando. Deixa ele aí. Então você vê, isso daqui pra mim é quase como você comprar uma folha a granel. Eu amo esses chás de saquinho. Eu também. Pra mim os melhores são esses, adoro, também gosto do da Twinings. O da Twinings é um que eu gosto bastante, porque eles realmente, você vê que os caras têm uma experiência de fazer um produto muito bom, muito gostoso. E eles também têm os famosos blends, né? Que também eles lançaram, exato, né? Eles começaram essa tradição de English Breakfast, que é um blend de chá preto com chá preto, Irish Breakfast, Russian Caravan. O Lady Grey, o Earl Grey, o Russian Caravan eu amo. Amo. São 3 tipos de chá preto. Eu só não lembro quais.
Mas são 3 tipos de chá preto também? Ou sou esse? Não, tem o English Breakfast. O English Breakfast é clássico, Quênia, Sri Lanka e Assam. E Ceilão. Isso. Sri Lanka, Ceilão, mesma coisa. Exato. É a mesma coisa. Ceilão ou Sri Lanka. Era o antigo reino do Ceilão que virou Sri Lanka. Exato. Então, você tem... Agora, eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto desses chás que botam 500 plantas aqui dentro. Porque não tem gosto de chá verde. Tem pouca, eu nem sei quanto que tem de chá verde ao certo. E tem muito chá da moda que é assim. Infelizmente. A gente entrou nessa vibe, né, agora. Que você coloca assim, você vai ver os benefícios, são todos os benefícios do chá verde, um benefício ou outro de outra planta. Aí você bota 8, 9, 10 plantas dentro de um saquinho de 2 gramas. Cara, quanto tem de cada planta ali para realmente você sentir os benefícios? Principalmente do chá verde. E qual chá verde que está ali dentro? Qual é a parte do chá verde que está ali dentro? Porque isso também faz muita diferença no sabor e na quantidade de benefícios. Porque às vezes se você tem broto, primeira folha, segunda folha, que é a parte mais nobre da Camellia sinensis, é onde você concentra os benefícios, é onde você concentra antioxidantes, L-teanina. Então, essa é uma questão que a gente tem que ficar bem atento quando a gente vai escolher o nosso chá. Então, nesses chás que você tem um monte de folha, você não vai ter os benefícios da Camellia sinensis. Não, muito pouco, né? Porque você precisa pelo menos, para você ter os benefícios, você precisa pelo menos de 6 xícaras de chá. 2 graminhas. De Camellia sinensis. Então você precisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gramas de Camellia sinensis por dia. Não, nem precisa tudo isso, porque na verdade você pode reinfusionar. Sim. Então você pode usar de repente 4 gramas, fazer algumas reinfusões. Esse chá de saquinho, desculpa que você falou, isso é importantíssimo. Esses chás de saquinho aqui, eles não vão reinfusionar. É uma infusão só. É uma xícara, uma infusão, lixo. Aqui, dependendo da folha que tá aqui dentro, que aí eu tô falando do tipo de chá, você vai ter mais de uma infusão. Eu acho que essa aqui vai dar até 3 infusões, pelo menos. Tanto que às vezes você pensa que esse chá aqui, do triângulo, e vende pouco no Brasil, tá, gente? A Starbucks tem, né? Starbucks tem. Esse a gente ganhou de presente de uma grande amiga. Isso. Ela trouxe da Tea Shop mas da ela Espanha. trouxe da Espanha, isso. Porque a Tea Shop ainda acho que não tem ainda. Aqui no Brasil não tá vendendo ainda. Mas esse aqui, por exemplo, você vai ter 2 ou 3 infusões. No mesmo saquinho. No mesmo saquinho. Você bebeu uma xícara, guarda o saquinho um tempinho, faz a segunda xícara, guarda ele, tira ele da água, bebe, terceira xícara de novo. Esse aqui, por exemplo, ele vai fazer uma infusão. Então, às vezes, você acha que esse aqui é mais barato do que esse ou do que o a granel. Mas se você vê o preço por xícara, não é. Porque esse daqui, cara, é uma xícara e lixo. Esse daqui é 3 xícaras com o mesmo saquinho. Esse daqui, dependendo do chá, pode ser 2, 3, 4, 5 xícaras ou até mais com o mesmo. Tudo na infusão quente que a gente tá falando. O da Twinings, frio é um pouquinho diferente. O da Twinings costuma dar 2 infusões. No máximo. No máximo. Então, pensa nisso no preço por xícara quando você for avaliar o que você acha caro e o que você acha barato. Eu, pra chá de saquinho, tirando esses aqui, que vão ser sempre bons e praticamente não tem diferença pro a granel, mas chá de saquinho eu gosto muito da Twinings. Também gosto. Quando eu viajo, eu trago várias vezes, a gente traz caixa de chá da Twinings. Tem outras marcas também que mal chegam aqui no Brasil que a gente traz também. Porque quando eu quero a praticidade, é esse aqui que eu vou tomar. E é um chá que eu sei que é de qualidade, que é gostoso, o saquinho é pensado, né? Sim. Pra ter o melhor aproveitamento da folha, então eu gosto bastante. Sim. E isso que a Carol falou é importante, sempre façam a conta. Esse aqui custa, sei lá, R$2, esse aqui custa 6, mas ele, se o de 6 vai te render, sei lá, exemplo, né? 3, 4 infusões, ele é mais barato. Ele vai ser muito mais barato. Eu gosto muito também da Twinings aqui, das marcas que a gente tem chegando no Brasil. Tem algumas outras que a gente ainda vai experimentar, né? A gente está começando a conhecer algumas que estão chegando agora no mercado. Agora, realmente das brasileiras ainda não conheço nenhum que me surpreendeu, né? Tem até as brasileiras que estão fazendo assim, mas é só tisana, só infusão, é sem chá. Eu acho que tem chá, mas a gente ainda vai procurar porque a gente não encontrou. Eu dei uma olhada não encontrei. É o da Infuse? Eu encontrei, os 3 que eu encontrei
eram todos infusões. Não tem chá? Sem chá, eram todos infusões. E esse realmente estava com preço bem alto. Quanto que tava? Eu acho que a caixinha com 10 estava R$25. Então dá R$2,50 para infusão? Tava R$25 com infusão, não tinha nem camélia tisana, né? Tisana. Lembrando, para quem não sabe ainda, tisana é qualquer coisa que não seja camélia sinensis. Infusão de qualquer planta que não seja camélia sinensis é tisana. Se for camélia sinensis é chá. Exato. Então eu vi da Infuse, tudo que eu vi era tisana, com preço bem alto, principalmente considerando que não tem chá, que é uma tisana. E já é assim, né? A gente tem a esperança de que as empresas brasileiras comecem a ver que os consumidores, porque nós consumidores, quanto mais a gente demandar deles, mais eles vão responder. Por enquanto eles estão empurrando isso aqui pra gente, porque a gente não está reclamando e falando que quer algo melhor. No momento que a gente eles começarem a ver que o consumidor brasileiro passou para outro patamar, eles vão começar a atender. E para isso, à medida que os brasileiros começarem a tomar folha solta, a gente vai começar a perceber a diferença de sabores. E aí todos os brasileiros vão começar a demandar ou chá de folha solta cada vez mais, ou chás de saquinho um pouco mais premium, mais nobres. Que chegue, né? Ou que a gente tem até chás como o da Twinings, que são desse aspecto, mas que aqui dentro a camélia sinensis foi tratada com mais carinho, porque isso é importante também deixar. Como principal, né? Como principal componente. Não é que a camélia sinensis está aqui é ruim, o problema é que ela está hiperpicotada e ela está desvalorizada porque ela está misturada com um monte de coisa. Então você não tá pegando todos os benefícios que você tem do chá, que a gente sempre bate, né? A gente sempre fala neles, porque eles realmente fazem uma diferença em termos de outras plantas. Então a camélia sinensis vai te dar mais disposição, vai te dar mais foco. Ela é incomparável, vai tirar o estresse. Que aqui você vai conseguir muito mais esses benefícios do que aqui. Essa é a diferença. Então as empresas brasileiras eu acho que vão em breve começar Depende de nós. A caminhar para isso. Depende de nós nos tornarmos consumidores cada vez mais exigentes e eles vão responder. Sim, mas é isso. Chá de saquinho é bom, é prático, eu adoro chá de saquinho, mas é aquela coisa, não é a regra pra gente, pelo menos, né? Se ainda é a sua regra, comece a comprar folhas soltas, comece a conhecer outros tipos de chás, porque você vai se encantar. Começa a migrar pros saquinhos mais premium. E você vai se encantar com as possibilidades que você tem no mercado. De folhas soltas, saquinhos premiums podem vir de fora, você vai começar a se encantar e melhor ainda. Quanto mais produto aí no mercado, melhor pra gente como consumidor. Eu, pelo menos, sou super favorável a isso. Eu também. E eu tô curiosa pra saber essa infusão que você Ele ainda não tá pronto. Aí vai demorar mais um pouquinho, acho que uns 20 minutos, tanto que ela tá clarinha ainda. Então, mostra pra eles como é que tá. A gente tá falando há quase 20 minutos. Com aroma, acho que mais 20. Como a gente tá fazendo um processo de infusão a frio, um pouquinho mais lento. Exato. Esse processo, inclusive, a gente fala muito sobre ele na nossa jornada, né? Jornada Brasil. A Jornada Brasil, a gente trabalha muito com infusão a frio. Muito com infusão a frio, que é o nosso curso online para pessoas que querem começar a beber chá. Então é isso, galera. Chá de saquinho aprovado, mas sempre olhando com cautela o que tem dentro dele. Veja qual chá de saquinho que você vai consumir. Exato. E é isso. Até o próximo TikTok. Tchau, tchau.